Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Clóvis Salgado Gontijo. Nós estamos conversando sobre a experiência estética e a espiritualidade. Clóvis, no primeiro bloco você falava da limitação da vida regrada e pautada pelo princípio da utilidade, como que exatamente a experiência estética e a espiritualidade são meios, né, para ir além, né, dessa limitação. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que talvez um texto que nos ajude um pouco a compreender essa questão é o texto A Origem da Obra de Arte de Heidegger, em que ele coloca três espécies, uma divisão de três espécies de coisas, né? Então nós temos as coisas da natureza, a natureza bruta, as coisas instrumentos e as coisas como obras de arte, né? E no nosso dia a dia, né, que nós comentávamos nesse mundo produtivo, nós enfatizamos muito essa dimensão das coisas como instrumentos, que são exatamente aquelas que buscam um para quê, né? Elas têm uma finalidade que está fora da coisa. Então, a coisa como instrumento é para conseguir obter algo que está fora dela, né? E tanto a experiência estética quanto a experiência religiosa, mística, nos fazem lidar, né, com seu objeto sem buscar algo para além dele, né? Então, a experiência estética, por exemplo, né, é uma questão crucial desde o início da estética como disciplina filosófica, né, que foi a atitude desinteressada. Então, nós nos relacionamos com uma obra de arte não buscando qual seria a utilidade dela para a nossa vida. Tanto que nós poderíamos contemplar a obra sem desejar possuí-la, né? Ou então a contemplação do belo na natureza. Nós contemplamos uma montanha, né, sem pensar no que nós poderíamos extrair delas de riqueza, né, essa riqueza que poderia ser revertida para o mundo produtivo, né? Sim. E a mesma coisa em relação à experiência do sagrado, à experiência religiosa, né, em que nós nos relacionamos com Deus, né, pelo próprio Deus, né? Então, até eu me lembro que o que o Dom Aloísio falava muito, que é uma imagem interessante, que eu acho que ele remetia a Santa Teresinha, né? Que eu busco não os caramelos de Deus, mas o Deus dos caramelos, né? Sim, Então, sim. é a busca de Deus. O que vem depois é uma consequência natural, né? A beatitude, isso vai ser a consequência dessa busca maior, né? Então, tanto a arte e a espiritualidade permitem essa saída desse raciocínio predominante de lidar com as coisas apenas buscando um uso, né? Um uso que muitas vezes acaba na destruição daquilo que é usado, né? Sim, E sim. a experiência artística e também a mística, né, preservam, aceitam o outro, né, na sua alteridade, conservando o que ele é, né, e no seu lugar até mesmo sagrado, O né? Manuel de Barros é um autor que ajuda a pensar essa questão Pois é. da utilidade, entre outros tantos Exatamente, temas, né? dessa possibilidade de se inverter, né, o que nós consideramos útil no nosso Sim, cotidiano, que às vezes o que nós julgamos inútil seria o mais útil, né? sim. Então Vamos eles, ver um trecho do Manuel de Barros, então. esse é do livro Sobre Nada. Catre velho é um traste pessoal à toa. Nossa mãe falava, não vale um cabelo, não serve nem para remendo, só presta para cantar e tocar violão. Catre velho ensinava, a voz de um cantador tem que chegar a traste para ter grandezas. Ele tinha uma voz de harpas destroçadas. Que é isso que serve para nada e diz tanto? Em outro momento ele vai falar dos urinóis que milagram em violetas, né? Então, e que muitas vezes até a figura do artista, né? Não só a arte desprezada, mas na nossa cultura o próprio artista é colocado à margem como aquele que não, esse catre velho, né? Alguém que não faz nada de aproveitável para esse mundo produtivo. Os místicos, você disse que se interessa, né, pela mística. A via da mística é uma via muito especial para desenvolver esse tipo de experiência que você tem comentado aqui, não? Claro, porque os místicos, né, já se davam conta, talvez antes da estética, né, porque a estética surgiu só no século XVIII com o filósofo alemão Baumgarten, né, então os místicos
cristãos desde o começo do cristianismo e depois no século de ouro espanhol, né, no século XVI, enfatizaram muito essa dimensão que não poderia ser traduzida completamente pela linguagem, né? Que tem o que seria o não traduzível, né? O que se entende, mas não se entende também, como Santa Teresa diz, né? O que não se coloca, não pode ser colocado em letras, como ela diz, né? Seria o próprio divino, né? O próprio Deus seria algo que não pode ser completamente traduzido, tanto que nós temos, por exemplo, na tradição islâmica, né, os 99 nomes de Deus, como remetendo a esse caráter inesgotável, né, algo que não pode ser colocado na linguagem por uma fecundidade, por uma multiplicidade, né, algo que sempre está para além, que excede as possibilidades linguísticas, uma abundância, né? E também o inefável estaria no plano da própria experiência de quem saboreia Deus, né? Então, quando o místico retorna, né, dessa experiência e que ele tenta colocar em palavras, ele vai perceber essa limitação, ele vai perceber uma espécie de resto que não cabe na linguagem, né? Então, quando São João da Cruz, por exemplo, experimenta, né, o toque divino na chama de amor viva, ele percebe que ele diz que ele gostaria até de se silenciar, né? Porque existe o risco da pessoa identificar a experiência com as palavras, e aí haveria uma limitação dessa experiência, né? Do que está sendo dito. Sim, sim. E o mesmo se aplica à experiência artística, né? Ou à experiência estética. A simples sensação estética, né, de você perceber uma cor ou um sabor, né, já seria intraduzível, né, porque nós lidamos com sensações que são únicas, que são individuais, que eu não posso saber se a sua sensação, né, do seu gosto é o mesmo que o meu, né? Existe uma qualidade única naquela sensação, né? E essa inefabilidade, esse caráter inexprimível da sensação ainda se amplia consideravelmente quando nós tentamos falar sobre uma obra de arte, né? Sim, sim. Porque aí são vários elementos que entram em jogo, que não são apenas a sensação, né, o sensível, né, do agradável, né, mas quando entra a questão da beleza, né, ou do sublime, essa dificuldade de se colocar em palavras se amplia consideravelmente. Eu gostaria de concluir, você fez um estudo sobre o pensador francês Vladimir Jankélévitch. E ele tem uma reflexão sobre a questão do silêncio, né? E essa experiência do silenciar numa cultura de tantos ruídos, de tantas palavras, né? Qual é a contribuição dele para esse debate que nós estamos aqui abordando entre a experiência estética e a espiritualidade? Eu vou começar, eu acho que para responder a sua pergunta é importante falar um pouquinho sobre o Jankélévitch, né? E que a própria sintonia que ele possui com essa tradição mística, né? Então a filosofia de Jankélévitch é uma filosofia que se atentou muito a essa dimensão do impalpável, do inapreensível, do não sei quê, né? Desse je ne sais quoi, que até o próprio São João da Cruz usa no Cântico Espiritual. E também do quase nada, que às vezes também está presente na experiência mística, né? A experiência mística como algo fugidio, que o místico não pode reter, mas nesse momento fugidio é que se encontra o sentido maior da vida, né? Então, esse impalpável percorre a filosofia dele, que é uma filosofia que tem uma influência de Bergson, né? E até foi interessante que nessa busca de algo em comum entre a mística e a estética, eu encontrei uma autora que é Evelyn Underhill, que tem um tratado sobre a mística, e ela vai dizer que a corrente filosófica que mais se afina, isso no começo do século XX, ela escreveu esse texto em 1911, ela diz que a corrente filosófica que mais se afina com a mística é o vitalismo, né, que é a corrente do Bergson, porque o vitalismo e a mística nos ensinam nos dão uma mesma prerrogativa, que seria não identifique teu intelecto com o teu ser, né? Então, tanto a estética quanto a mística, né, nos mostram essa impossibilidade.
E o Jankelevich vai mostrar isso na sua valorização da experiência musical, que ele diz que a música nos mostra que a experiência humana não se limita ao logos, né? E foi o que eu chamei aqui da palavra, né? A palavra. Então a música e o silêncio aparecem como essas formas de uma resposta, né, a essa experiência mística, né? Ou então uma resposta nesse momento, mesmo para alguém que não creia, né, em Deus, mas uma forma de uma outra via, né, que não seja essa que nós comentamos, focalizada apenas na produção, né, no interesse, né, mas de uma dimensão mais contemplativa, né? Então, o silêncio também nos mostra o reconhecimento de um limite da linguagem, né? Sim. E uma atitude menos pretensiosa, menos prepotente, né, de quem se entrega, se abandona, né, a um outro. Esse outro que pode ser o outro com quem eu converso, né, que tem algo a me oferecer, então eu não preciso dizer o tempo todo, né? Eu crio um vazio em mim para acolher a diferença do outro, quanto o absolutamente outro, né? No momento em que eu me coloco em estado de oração, no silêncio, né? Para receber, para poder me esvaziar, para receber esse outro que traz alguma coisa nova para mim. Sim, sim. E que a obra de arte também pode me trazer, né? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, dizer para o nosso telespectador que a Paulinas está nos brindando com 9 números da revista Família Cristã, onde há uma coluna do nosso convidado, e também com uma assinatura anual da revista. Para isso você pode escrever para participar do sorteio, então, desses 2 brindes da Paulinas Editora para o nosso e-mail, que é religare@tvhorizonte.com.br. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.